Você sabia que existe um almoço grátis em finanças? Como assim? Pois é, nesse novo episódio do Resolve aí, Caio, vamos falar sobre o benefício da diversificação traduzido de forma numérica. Vamos calcular o desvio padrão de uma carteira de 2 ativos e vamos avaliar se realmente tem almoço grátis em finanças. Então, vem comigo para mais um episódio. Seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai continuar o episódio anterior em que a gente falou sobre desvio padrão. Lá no episódio anterior, calculamos o desvio padrão de 2 ativos separadamente. Nesse episódio, eu vou retomar o que a gente falou no episódio anterior e vou dar um passo além, mas agora vamos calcular o desvio padrão considerando os 2 ativos na mesma carteira. E aí a magia vai acontecer. Como assim? Pois é, você vai ver que existe o benefício da diversificação na vida prática e a gente chama isso de almoço grátis em finanças. Então, antes de você fique com fome, vem aqui comigo, vamos ver juntos aqui o exemplo que eu tinha trazido no episódio anterior, que a gente falou de 2 fundos. Eu tinha um fundo 1, tá, que começava com 3% negativo, 2,5%, quer dizer, ele ia melhorando conforme o tempo ia passando. E a gente tinha um fundo 2 que era justamente o contrário, ele ia piorando conforme o tempo ia passando. Então, dá pra gente notar que esses 2 ativos, eles são negativamente correlacionados, ou seja, quando um está subindo, o outro está caindo. Do ponto de vista de diversificação, seria ótimo combinar esses 2 numa carteira. Por quê? Porque, em média, eles estão se movendo nas direções opostas e aparentemente com uma intensidade forte. Vamos resgatar isso aqui para a gente lembrar como é que isso funcionava? Então vamos ver. Primeiro, a gente calculou na aula passada quanto tinha dado o desvio padrão. Então, o primeiro, seguindo o passo a passo que a gente fez, tinha dado um desvio padrão amostral de 3,66. Então, aqui está o passo a passo. Depois, o segundo, a gente tinha achado um desvio amostral de 1,70, ou seja, de fato, o fundo 2 tem menos risco que o 1, apesar dos dois terem a mesma média de 1%. Mas a gente pode ver que, isoladamente, o fundo 2 tem menos risco porque os ativos variam menos, né? Os retornos variam menos em relação à média do que o fundo 1. Também na aula passada, né, no episódio passado, a gente fez aqui o desvio padrão para cada um e a gente calculou a correlação como sendo menos 0,96 aproximadamente. Então aqui a gente confirmou aquilo que visualmente a gente já percebeu. Os ativos, né, esses 2 fundos se movem em direções opostas, porque enquanto o fundo 1 está melhorando conforme o tempo passa, o fundo 2 está piorando conforme o tempo passa, e a intensidade é forte, que a gente pode ver de menos 0,96, ou seja, está muito próximo de menos 1. Então, combinar esses 2 ativos numa carteira pode dar um bom benefício de diversificação. Vamos ver como é que funciona? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos combinar esses 2 ativos e vamos supor que a gente vai fazer um peso de 50-50. Por quê, Caio? Podia ser qualquer peso, tá? Fazendo 50-50, simplesmente porque são só 2 ativos, dividir igual, para a gente não ter um peso maior ou menor do que cada um deles. Fica igual, tanto faz. Aí, você pode falar o seguinte, Caio, como é que eu calculo o risco dessa carteira? O que intuitivamente você faria? Provavelmente você faria o seguinte: se eu tenho 50% da carteira com risco de 3,66 e tenho, olha aqui, ó, 50% da carteira com risco de 1,70, o que intuitivamente eu faria? Eu faria o seguinte: eu pegaria aqui 50% da carteira tem um risco de 3,66, 3,66%, mais, eu vou fazer uma média ponderada, mais 50% da carteira tem um risco de quanto? De 1,70%. Então, se a gente pegar a nossa calculadora, vamos ver quanto que vai dar isso daqui. Pega a calculadora aí, vamos fazer junto. A minha HP aqui, ó. Vamos fazer juntos, ó. Liga a calculadora, zera a calculadora, tá? E vamos fazer juntos aqui, ó. 3,66 Enter. 50%, eu chego em 1,83. Vamos escrever aqui, ó. 1,83 é o risco proporcionado pelo primeiro ativo por essa fórmula. Mais 50% de 1,70. Pega a calculadora de volta, ó. Se você quiser, pode até um store 1, né? Vai guardar na memória 1. Depois, 1,7. Enter, 50%. Dá 0,85. Dá um store 2. Eu vou colocar aqui, ó, 0,85. Então, se eu fizer 1,83 mais 0,85, isso aqui vai dar quanto? Vou pegar nossa calculadora aqui, ó. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó, recall 1, enter, recall 2, mais. Isso aqui deu 2,68. 2,68. Então, você pode estar se perguntando assim, fala, Caio,
o risco dessa carteira é de 2,68? Sabe qual que é a resposta? Não. Por quê? Porque quando a gente faz um risco usando a média ponderada dos ativos do peso versus o risco de cada um, a gente só está esquecendo de uma informação. Qual? Justamente dela, a gente está esquecendo a correlação. A correlação é esse efeito de diversificação, que é esse almoço grátis que a gente está falando. A gente deve esperar uma redução desse risco ao eu combinar os dois ativos na carteira. Vamos ver como é que fica? Então vem junto aqui comigo. Então eu preciso dar um jeito de ajustar essa fórmula, porque aqui eu não considerei o benefício da diversificação. Então vamos ver juntos aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ver uma fórmula feia, não assusta, tá? É uma fórmula feia em que ela faz o seguinte, eu vou dividi-la em 3 partes, tá? Ela tem uma parte que ela vai olhar o ativo 1, na segunda parte ela vai olhar o ativo 2 e a terceira parte ela vai combinar os dois ativos. Vamos ver juntos aqui, fazer com calma, faz uma vez, você vai ver que legal como isso aqui fica interessante quando a gente faz juntos. Ó. Então, aquela fórmula falava o seguinte, primeira parte falava peso de 1 ao quadrado, o peso de 1 é 50%. Desvio padrão de 1 ao quadrado. Desvio padrão de 1, 00366. Aqui a gente tem que usar em número decimal, então tem que dividir todo mundo por 100, tá? Em percentual. Aí vamos para a segunda parte. Peso de 2. O que é o peso de 2? O peso de 2 é 50 também. Desvio padrão de 2. Desvio padrão de 2 é 0,017, né? Que era 1,70. Vou ter que levar ao quadrado. E aí a última parte, ele traz todas as informações que a gente já viu, né? 2 vezes. Peso de 1, peso de 2. Já sabe que é 0,50 cada um. Desvio padrão de 1 a gente já sabe que é 00366, desvio padrão de 2 a gente já sabe que é 0,0170. E aí entra a querida correlação que não estava naquela fórmula mais intuitiva que a gente fez agora há pouco, aproximadamente menos 0,96, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer os cálculos juntos. Vem aqui comigo. Então eu separei em 3 partes. Vamos fazer a primeira parte. Peso ao quadrado de 1 vezes desvio padrão ao quadrado de 1. Então, peso de 1, olha lá em cima, ó, 0,50 ao quadrado, vezes desvio padrão ao quadrado de 1. Então, você vai fazer 0,0366 ao quadrado. Pega a calculadora aqui, vamos fazer juntos aqui, ó. Pega a calculadora, vai ficar o seguinte, ó, 0,5, Enter, 2 eleva, tá? Dá um Enter. 0,0366, Enter, 2 eleva. Aí lembra se tinha dado Enter antes? Está lá guardado, aperta o vezes. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,000, vamos colocar 6 casas aqui, 335 aproximadamente, tá? Só para a gente explodir um pouquinho aqui o resultado. Store 1, deixa guardado na memória 1, tá? Aí vamos para o segundo cálculo. Como é que é o segundo cálculo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora peso ao quadrado do ativo 2, 0,50 ao quadrado, vezes desvio padrão ao quadrado do ativo 2, vezes 0,0170 ao quadrado. Quando é isso aqui? Pega o calculador, tinha guardado na memória 1, né? Então aperta só o CLX para você não perder, tá? Só o CLX para você não perder. Vai ser 0,5 Enter, 2 eleva, dá um Enter. 0,0170, né? Enter, 2 eleva, e aí você aperta o vezes. Com 6 casas, deve ter chegado em 0, ó, conta com calma, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 7, 2. Preciso escrever isso? Não, estou só escrevendo para você acompanhar, mas você pode apertar o Store 2 de novo, tá? E agora vamos para o nosso último cálculo. A gente vai fazer o seguinte, ó. Agora 2 vezes peso de 1, 0,50. Peso de 2, de novo 0,50. Desvio padrão de 1, ele é 0,0366. Desvio padrão de 2, 0,0170. E a correlação nem cabe aqui, ó, menos 0,96. Tão grande que é esse cálculo. Vamos fazer juntos aqui, ó, uma vez, vai, uma vez. Aperte o CLX para você não perder. 2 Enter, 0,5 vezes, 0,5 vezes, 0,0366 vezes, 0,0170 vezes, e agora o ponto 96, como ele é negativo, ponto 96, troca o sinal e aí vezes. Isso daqui deu um número horrível, eu vou colocar aqui em cima, ó, menos 0,000299 aproximadamente, tá bom?
Então vamos seguir agora e vamos juntar todas as etapas que a gente fez juntos aqui, ó. Vamos juntar tudo que a gente fez junto aqui. Vamos colocar bonitinho tudo que nós conseguimos fazer aqui. Isso aqui deu o seguinte, a primeira parte, ela deu 0,000335. Então vamos escrever aqui, ó, 0,0000335. Aí eu vou somar com a segunda parte. Quanto que deu a segunda parte? A segunda parte deu 4072. Então vamos escrever aqui, ó, 0,000072. E eu vou somar com a terceira parte, que deu 0,000299, né? Então vou subtrair, porque ela é negativa, né? 0,000299. Você precisa fazer isso? Não, só você somar aqui os recalls, né? Isso aqui vai dar quanto? Ó, aperta aqui, ó. Isso aqui vai dar recall 1, enter, recall 2, mais recall 3, já está negativo aqui, mais. Isso daqui deu 0,000108. Como é que a gente termina? Não pode esquecer que tinha uma raiz quadrada depois de tudo aquilo lá. Então você vai apertar G, y elevado a x, 100 vezes, você vai chegar em aproximadamente 1041 aqui, 1042 mais ou menos, tá? Depende do seu arredondamento. Então isso aqui deu um resultado final, ufa, de 1,042. Olha a diferença que deu que a gente brinca do almoço grátis, né? Quando eu faço pela fórmula, o desvio padrão da carteira foi 1,042, né? E você lembra o resultado que a gente tinha achado quando a gente fazia o cálculo usando a média ponderada, sem considerar a correlação, ele tinha dado 268. Então, aqui está a beleza do almoço grátis que a gente brinca, né? De 2,68, que era o resultado que a gente tinha quando eu não considerava a correlação, o risco da carteira caiu para 1,042. E aí eu consigo mostrar em números o benefício da diversificação e desse almoço grátis que existe em finanças. Bom, Caio, e o que eu faço com isso? Pois é, esse cálculo aqui foi a base do nosso querido Henry Markowitz para ele montar a chamada fronteira eficiente. Mas esse é um assunto para o nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.